Olá pessoal, bem-vindos ao videocast do Papo de Cinema. O assunto hoje é o quarto Olhar de Cinema, Festival Internacional de Curitiba, festival que eu pude fazer a cobertura nos últimos dias, e agora então eu falo para vocês como foi a experiência por lá. Eu sou Rodrigo de Oliveira e já começo dizendo que a mostra competitiva do festival, que continha 10 filmes, foi bastante interessante porque realmente eram excelentes trabalhos, eram filmes que realmente mostravam a força do cinema de autor. E isso que é legal também nesse Festival Olhar de Cinema, que a gente pôde conferir nos últimos dias, é que existe realmente uma vontade de mostrar esse cinema diferente, esse cinema de autor. Então não só na mostra competitiva, como na mostra Novos Olhares, na mostra Outros Olhares, na própria mostra Foco também, que tinha filmes do diretor americano Nathan Silver, dava pra ver realmente a vontade da curadoria de mostrar um cinema diferente, um cinema diferente do habitual que a gente costuma assistir então nas salas de cinema. Mas vamos falar um pouquinho agora, para começar, da mostra competitiva dos filmes premiados. O filme digamos, o vencedor do festival foi o Koza, que é uma coprodução Eslováquia e República Tcheca. E o bacana do Koza é que é um filme que tem um misto de documentário com um misto de ficção. O diretor, o Ivan Ostrochovsky, ele é um diretor de documentários e começou a fazer ficção agora com esse Koza. E ele pegou então o lutador do seu país, um lutador que já tinha lutado nas Olimpíadas de 96, e ele imaginou então como seria a vida desse sujeito, o Peter Balas, que é o Koza do título, e no caso, neste filme, o Peter está com problemas de dinheiro, ele está então agora juntando sucata para conseguir manter sua família. A sua esposa fica grávida, ela quer fazer um aborto, mas o Peter não deseja isso, então ele passa a fazer uma turnê com um empresário, amigo dele, que então para conseguir buscar um dinheiro para que a mulher não faça o aborto, para que ele possa não provar para aquela mulher dele que ele é capaz sim de prover para sua família. E é um filme realmente interessante porque no caso, o amigo dele, entre aspas, o agente, ele não é um sujeito flor que se cheire e acaba passando o Peter para trás. Mas a jornada interessante do filme é exatamente a jornada do empresário, essa jornada humana que ele vai passando. Ele sai de um escroque para um pouco mais de humanidade até o final do filme. É um filme realmente belíssimo, vale muito a pena conferir esse Koza. Outro filme que ganhou prêmio, ganhou menção honrosa, foi o brasileiro, A Misteriosa Morte de Pérola. É um filme do Guto Parente, junto com a Tiziana Augusto Lima. Os dois são parceiros, né? Companheiros de vida, mas também parceiros aí de cinema. Eles estavam morando na França, e por causa de um mestrado que estavam fazendo, enfim. E por causa disso eles acabaram então alugando um apartamento lá, num lugar meio ermo, assim. E é interessante porque o apartamento, ele vira um personagem. Porque é um filme clássico de terror, na verdade, é um filme de gênero, mas eles retrabalham o gênero, conseguem então trazer uma novidade para o gênero de terror e também para o lance da casa assombrada. Eles abraçam os clichês, mas também trabalham novidades. O filme pode ter uma leitura bastante linear, ou também pode ser visto de uma forma um pouco diferente. E quando vocês verem o filme vão entender mais ou menos como é que é. É na verdade uma mulher que está morando numa casa, começa a ver algumas coisas estranhas, alguns vultos, algo acontece com ela e depois nos deparamos com um homem que vai lá filmar o que está acontecendo na casa. E a gente não sabe direito, né, como esse homem se conecta com essa mulher e o que está acontecendo por ali. E é bem interessante ver esse trabalho dos brasileiros nessa mostra competitiva. Outro filme que chamou bastante atenção foi I Am the People. É um filme francês, um documentário francês, da Anna Roussillon, e é um documentário que mostra toda aquela efervescência das revoluções no Egito, da Praça Tahrir, só que não na Praça Tahrir. O interessante do documentário, diferente, por exemplo, do filme A Praça Tahrir, que está no Netflix, é tirar a ação, então, daquele momento efervescente e observar, então, como as pessoas que moram no Egito, mas que moram afastadas dos grandes centros, observavam, então, aquela revolução. E é interessante porque a Ana acha um personagem muito bacana, um personagem que é um personagem politizado, mas ainda reserva um pouco da sua ingenuidade. Então a gente olha toda aquela revolução através dos olhos daquele personagem. E isso é realmente muito interessante, porque ela consegue realmente trazer isso. E ela, como diretora de cinema, e como documentarista, ela não tem um distanciamento do personagem principal. Ela inclusive pergunta coisas pro personagem e às vezes até inclusive ela desafia o personagem principal com algumas teorias que ele tem.
E isso é interessante ver, é uma documentarista que realmente não se mantém isolada do que está acontecendo com seus personagens. E isso realmente vale muito a pena também assistir I Am the People, um filme que ganhou então o prêmio do júri popular. O público realmente gostou muito do filme e acabou então votando nele como o melhor. Outro filme que também chamou muita atenção nesse festival, nessa quarta olhar de cinema lá em Curitiba, foi o filme Mercurialis, que na minha opinião não é um grande trabalho. É um filme francês também, não achei um trabalho realmente merecedor de tanta coisa, mas acabou levando também um prêmio ali do júri oficial. E outro filme que levou também o prêmio do júri oficial foi A Proletarian Winter's Tale, um filme alemão. Esse sim interessante por causa do tema do jeito mais farsesco que conta um embate de classes. Então eles trabalham, na verdade, o diretor que estava lá inclusive no festival, ele trabalha um grande cosmos que é digamos assim, a situação, né, da Europa, a situação da Alemanha, colocando isso num microcosmos que seria um palácio. Os proletários vão trabalhar naquele palácio e o que eles desejam, na verdade, é um pedaço de bolo. E os chefes do palácio não desejam que os proletários andem dentro do palácio durante o grande jantar que está rolando. Então eles colocam eles num quarto separado e dizem, não, vocês ficam por aqui e nós vamos para a nossa festa. Então esses três sujeitos acabam tentando achar uma forma de buscar esse pedaço de bolo nessa festa. É um filme realmente que tem é uma fábula, na verdade, né? Um paralelo entre então a luta de classes e também, né, essa fábula. Eu achei bem interessante, ainda que seja talvez ingênuo demais para ganhar prêmios mais importantes, mas ainda assim acabou levando. O meu favorito da mostra, que é o filme Reality, do Quentin Dupieux, um filme também francês, acabou levando prêmio algum, mas eu entendo até o porquê não ter levado, porque é uma comédia em primeiro lugar, então as comédias geralmente acabam não levando muita coisa em festivais. É um filme talvez mais comercial, porque tem um elenco um pouco mais famoso, tem o John Heder, tem o Alain Chabat, que é um ator bem famoso francês, tem uns atores interessantes, tem o John Glover, que era conhecido por ter feito o pai do Lex Luthor no Smallville, e tem algum elenco então realmente mais famoso, mas o filme ele está longe de ser um filme convencional. É um filme realmente que trabalha as realidades da história, então existe uma história dentro do filme, o filme dentro do filme, e o filme dentro do sonho, e o sonho dentro de uma fita VHS, e a fita VHS dentro de um corpo de um javali. É uma história muito maluca e que realmente consegue mostrar que veio, sabe? Consegue fazer rir, consegue fazer com que a gente se embrenhe naquela história, e isso é interessante no Reality. Esses foram alguns destaques, né, da mostra competitiva. Gostei muito também do Lucifer, do primeiro ato do filme Lucifer, que é um filme, uma coprodução do México e também da Bélgica, principalmente por o diretor ter usado, então, em vez da câmera panorâmica, que é tão conhecida, a tela widescreen, na verdade, né, ou a própria tela quadrada que a gente conhece, o diretor ele usou uma tela circular. Então é um novo jeito, na verdade, de filmar, é o tondoscope, que eles chamam, tondoscope. Esse nome vem até inclusive das pinturas, né, por causa do lance do circular. E é bem interessante o jeito como o diretor usa a câmera, usa então aquela tela circular para inclusive enquadrar os seus personagens e contar a história. Então não é apenas uma forma de fazer, é a forma atrelada ao conteúdo. E isso sempre é bem mais interessante do que apenas a forma pela forma. Eu achei bem interessante também esse filme, assim como Violência, que é um filme colombiano, 3 histórias de violência, também um filme forte, um filme que mostra algumas cenas bem impactantes. O primeiro segmento, inclusive, não tem diálogos, é um sujeito preso na floresta, com homens armados em volta dele, e as pequenas coisas são muito difíceis para ele, como beber água, lavar a roupa, sempre no estado realmente de pânico assim, e de perigo iminente. Então é um filme também que realmente me chamou muita atenção. O filme que me destoou, na verdade, um pouco da mostra foi para mim o Story of Judas, porque o diretor francês que realizou o filme, aliás, ele não é nem francês, a produção é francesa, o diretor não é, mas a forma como ele conta a história de Judas não é muito diferente do que já vimos antes, inclusive porque Judas ele vira um coadjuvante na sua própria história. A história de Jesus nesse trabalho, então isso realmente colabora negativamente para o filme Story of Judas. Realmente para mim foi uma das decepções do festival. Fora da mostra competitiva também tivemos coisas muito interessantes. Eu aqui chamo a atenção do Prison System, que é um filme alemão, um documentário muito interessante e muito diferente, porque mostra a vida de homens que pagam para estarem na prisão e para serem torturados.
um lance meio sadomasoquista, meio não, muito sadomasoquista, que aparece nesse filme. Um filme muito curioso, um filme curto, mas realmente muito forte também por mostrar uma tara sexual tão diferente e tão bem trabalhada pelo diretor. Também outro filme que eu chamo muita atenção nesse festival foi o Burn the Sea, um filme da Nathalie Narmot, que inclusive eu conversei com ela lá, Nambo na verdade o nome dela, Nathalie Nambo. Eu entrevistei ela durante o festival. O filme ganhou prêmio também, ganhou um prêmio francês. O filme vai ser exibido na França depois, por causa desse prêmio. E é um trabalho muito interessante porque também mostra a vida de imigrantes, ou na verdade refugiados, da Tunísia na França. E como eles sofrem na França, como eles são maltratados por lá, como a França não quer esses sujeitos por lá. Então o documentário é muito forte por causa disso. É um documentário diferente também, tem muito texto, tem muita fala e poucas imagens. Então também é curioso por causa disso. Outro filme que também chamou muita atenção de todos lá do festival foi um documentário brasileiro, A Loucura Entre Nós, da Fernanda Varelli. Ela é uma diretora baiana que mora agora na França e mostra então como a gente às vezes acaba não observando tão bem, né, as pessoas que acabam sofrendo problemas mentais. A produção toda ficou então 3 anos no hospital psiquiátrico em Salvador, mostrando então a vida de algumas pessoas, e depois acabou focando em 2 mulheres que habitavam aquele local. A Leonor, que trabalhava numa ONG, Criamundo, ela que tinha então ali projetos dentro desse hospital, e a Elisângela, que estava interna nesse local. E a história das 2 se mistura e meio que se bifurca e acaba então mudando um pouco o panorama do destino das 2. É bem interessante o filme, mostra de forma muito sensível a forma como muitas pessoas se esquecem, inclusive, de pessoas que estão lá no hospital. Então é um filme belíssimo, muito bem trabalhado pela Fernanda Varelli. Outro filme que eu achei fantástico, e para mim o melhor filme do festival, foi o Soft in the Head, que é do diretor Nathan Silver. Existiu ali então, rolou no festival, uma mostra chamada Mostra Foco, com 5 filmes longas-metragens do Nathan Silver, um diretor norte-americano, e dentre esses filmes eu pude ver 2, que é o The Blind, que é o primeiro filme, e Soft in the Head, que foi o 3º ou 4º da filmografia dele. E é um filme muito impactante. Eu chamo o cinema do Nathan Silver de o cinema do desconforto, porque os personagens estão desconfortáveis nas ações e o próprio espectador fica desconfortável ao assistir o filme. E isso é muito interessante porque é um filme realmente muito independente, com personagens muito fortes. Nesse Soft in the Head ele queria fazer uma versão de O Idiota, do Dostoiévski, mas acabou então meio que abandonando a ideia e fez sua própria história. E é um filme realmente muito forte. As críticas, todos esses filmes que estou falando aqui, estão no papodecinema.com.br, onde eu fiz então, claro, a cobertura do festival. Vale muito a pena tentar buscar então os filmes do Nathan Silver, que foi realmente uma grande surpresa. Além desses filmes, claro, que eu falei aqui, também teve a mostra do Jacques Tati, que a gente fez inclusive a maratona aqui no Papo de Cinema. Eu não pude assistir nenhum filme do festival, porque eu estava realmente muito envolvido nas mostras principais do Mostra do Olhar de Cinema, só que eu já tinha assistido antes Jacques Tati, então foi fantástico poder então ver pessoas conhecendo Jacques Tati lá em Curitiba, vendo no cinema. Teve mostra também de retrospectiva de filmes mais clássicos ainda, como O Sindicato dos Ladrões, rolou por lá Bang Bang, filme brasileiro. Então foi um festival realmente que foi muito interessante poder estar lá. É um festival muito bem organizado. O que realmente chamou muita atenção é que os horários sempre das sessões começavam na hora, com pouquíssimo atraso. Poucas sessões eu vi começarem com atraso. Muitos debates interessantes, muitas sessões comentadas também com os diretores dos filmes. Então realmente foi uma experiência muito boa esse 4º Olhar de Cinema. Espero poder estar de volta no ano que vem também, fazendo essa cobertura pelo Papo de Cinema. E como eu falei antes, né? papodecinema.com.br, críticas de todos os filmes que eu assisti por lá estão ali no nosso site, também material exclusivo que nós colocamos ali no Papo de Cinema, tudo por ali então, tudo sobre o 4º Olhar de Cinema, esse festival internacional que rola em Curitiba. O Roberto Milani, que sempre apresenta o Papo de Cinema aqui, o videocast comigo, está agora nesse momento em Fortaleza, no Cine Ceará, cobrindo então o festival, e semana que vem, se tudo der certo, a gente fala então sobre o Cine Ceará no nosso videocast Papo de Cinema. Se você gostou do nosso vídeo, curta aí o nosso vídeo e também, claro, assine o nosso canal. Grande abraço a todos e até a próxima semana.